Glória a Jesus. Cumprimento o povo de Deus mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Nas nossas vidas. Hoje é culto de celebração. Estamos mais um domingo na presença do Senhor Jesus Cristo. Agradecendo a Ele pela semana que se passou. E por essa em que nós já estamos. Só um pouquinho. Ser grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, que se dispuseram a sair da sua casa e vir glorificar o nome do Senhor. As 3 irmãs que estão ali atrás, né? De vez em quando elas aparecem ali no culto da Rua da Rodoviária, né? Semana passada elas estiveram lá e tem sido uma bênção de Deus. Meus irmãos, você pode ficar sentado da forma em que está. Eu só peço a sua atenção e peço que você abra novamente a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 59, e o verso 1, porque para a gente poder entender aquilo que Deus ele tem para a gente nessa noite, a gente precisa ler, apesar de que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Mas lendo a gente compreende melhor. Isaías 59, e o verso 1, diz assim, você que está em casa, localiza comigo, seja alcançado você também pela palavra de Deus nessa noite. Diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Nesta noite eu quero pregar subordinado ao tema Deus tem mão e a mão de Deus tem poder. Nessa noite eu vou provar para você que Deus tem mão e que a mão de Deus tem poder. Quando a gente lê Gênesis, capítulo de número 1, a Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E disse Deus através da sua palavra que haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. A Bíblia diz que no primeiro dia, através da palavra, Deus vai fazer separação entre luz e trevas. No segundo dia, Deus vai fazer separação entre águas e águas. No terceiro dia, Deus vai fazer com que surja a porção seca. E na porção seca, Deus permite que possa brotar da terra as árvores com seus frutos e a relva. No quarto dia, Deus cria os grandes luzeiros dos céus, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e Deus determinou que o sol e a lua seriam para estações, tempos e anos. No quinto dia, Deus cria os grandes enxames de peixes e as aves dos céus. No sexto dia, através da palavra, Deus cria os animais domésticos, os selvagens e os répteis. E através da palavra, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba que está na terceira pessoa do plural, façamos o homem. O que significa que o Deus Criador, Deus Pai, não estava sozinho no início dos séculos. No início de todas as coisas ele não estava só. Por isso ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se ele fala façamos, é porque Cristo estava no começo de todas as coisas. Nós percebemos aqui que Deus estava criando, porque ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois ele vai dizer que o Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas. Espera aí, nós estamos enxergando aqui no texto de Gênesis, capítulo 1, o Pai, porque ele diz que Deus criou. E nós estamos enxergando também o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas. Mas aonde é que está Jesus? Para a gente identificar Jesus aqui em Gênesis capítulo 1, a gente tem que fazer concordância com o que está escrito em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é que isso significa? Você percebe que quando a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas, e disse Deus que haja luz. Aonde é que está Jesus nesse texto de Gênesis capítulo 1? Jesus está no haja. Aonde é que está Cristo em Gênesis capítulo 1? No haja. Cristo é o haja, porque o verbo na língua portuguesa é o que traz à existência aquilo que não existe. Sem o verbo não existem substantivos, sem o verbo não existem adjetivos, sem o verbo não existem advérbios. Então Cristo em Gênesis capítulo 1, ele é o haja. Quando Deus libera a palavra haja, ele está dizendo que é Cristo, porque o verbo, por ele todas as coisas foram feitas. E haja do hebraico significa bara. Bara é aquilo que traz a existência, aquilo que traz a luz, aquilo que traz a matéria à existência. Ou seja, não existia, mas agora existe. Não era palpável, mas agora é. Por quê? Porque o próprio Deus, Deus Pai, está liberando através da sua boca o haja. E quem é o haja? O verbo. E quem é o verbo? Cristo, e por ele todas as coisas foram feitas. Então o que eu acho interessante é que pela boca de Deus foi falado em Gênesis capítulo 1, versículo 26: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu imagino Deus trabalhando no boneco de barro que estava sobre o chão, e Deus começa a modelar o barro, porque ele é oleiro, e oleiro sabe trabalhar com barro. E ele estava trabalhando com barro na terra, moldando aquele boneco que estava no chão. E os irmãos sabem que barro é nada mais nada menos do que terra com água molhada. E se Deus está trabalhando com barro, Deus está trabalhando com terra, está trabalhando com água. Deus pegou um montante de terra, colocou aquele montante de terra em um determinado lugar, e agora Deus vai pegar a água que tinha ali em algum lugar, e Deus vai começar a misturar a água com a terra para fazer o barro. E quando Deus começa a fazer o barro, que o barro já está pronto, Deus ele vai pegar mais um pouco de água. E eu quero que você entenda essa conjectura comigo, que você entre dentro desta revelação comigo. Se Deus está pegando água, se Deus está trabalhando com a água, ele está perto de algum rio, perto de algum lugar. E agora que o montante de barro está pronto, Deus não precisa mais de água. Só que Deus agora começa a olhar para a água. E a gente sabe que água parada é espelho. Água parada é espelho. Quando a água está parada e você começa a olhar para a água, você começa a ver a sua face. Quem já foi para rio, para alguma coisa parecida, aonde a água é parada, os irmãos sabem que quando a gente está olhando para a água se torna espelho. Então, parece que vejo Deus olhando para a água, ele olha para si mesmo, ele olha para o montante de barro e diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas espera aí, evangelista Tiago, como é que o senhor diz que Deus tem mão e que a mão de Deus tem poder? Me prove que Deus tem mão. Se Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, como nós somos? Nós temos uma cabeça, 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, 2 braços, 2 pernas, 2 pés e duas. Então se Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, se nós temos 2 mãos, Deus tem 2. Já provei para você que Deus tem mão. Agora eu vou provar para você que a mão de Deus, além de existir, ela é diferente da mão do homem, porque a mão de Deus tem poder. Por isso que Isaías, ele compreende, ele é o profeta messiânico, e ele está dizendo, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa agir ou para que não possa salvar. Eu vou provar para você que a mão de Deus tem poder. Quando nós lemos Isaías capítulo de número 37 e versículo de número 29, a Bíblia diz que o rei da Assíria, eu não estou falando o rei da Síria, eu estou falando o rei da Assíria,
Porque existia o rei da Síria e existia o rei da Assíria. O rei da Assíria, chamado de Senaqueribe, ele vai sitiar todas as cidades de Judá e vai conquistar. E além de ele conquistar, ele vai mandar uma carta a mandado de Rabsaqué, seu comandante do seu exército. E nessa carta tinha algumas perguntas. E uma das perguntas que estavam sendo feitas nesta carta para o rei, o atual rei de Judá, a qual a cidade estava sitiada, era: que confiança é essa que vós tendes neste Deus? E quem é o Deus que irá vos livrar das minhas mãos? Isso é Senaqueribe que está dizendo. Aí agora o rei, ele fica com medo. O rei Zedequias, ele fica atormentado. Ele não sabe o que fazer. Ele coloca o povo para oração. E a gente sabe que quando a gente ora, oração de crente tem resposta. Então esse é o primeiro tópico da mensagem. A mão de Deus é resposta de oração. Zedequias vai orar e vai dizer: Senhor, esse homem sitiou Judá. Rabsaqué mandou a carta. Na carta existe uma afronta contra o Senhor, Pai. Responda de alguma forma. O povo se veste de pano de saco. Zedequias se veste de pano de saco. Eles começam a se humilhar na presença do Senhor. Até os animais se humilharam. Isso está descrito em Isaías capítulo número 36 em diante. E agora Deus vai levantar o profeta Isaías. O profeta Isaías vai adentrar pelas portas do templo, vai olhar para Zedequias e vai dizer que lá vai a resposta da tua oração, Zedequias. Qual é a resposta? Manda uma carta para Senaqueribe, porque ele não está falando por carta. Então manda a carta para ele, dá uma resposta para ele e fala que a resposta não é tua, é minha, do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Manda uma palavra para ele, manda para ele, escreve aí nessa carta. O que é que o Senhor quer dizer? Diga a ele que eu colocarei o freio na sua boca e eu colocarei o anzol no seu nariz. Vamos analisar comigo. Freio na boca. A gente coloca a freio na boca do carro? Não, carro não tem boca. Então este freio que ele está falando aqui é freio que se é acionado com a mão e não com o pé. Porque freio de moto traseiro é no pé, freio de carro é no pé. Que freio é esse? Freio de cavalo. Deus estava dizendo: eu estou colocando freio de cavalo na boca de Senaqueribe. E o freio de cavalo se segura com a... Deus está dizendo: olha, Senaqueribe, a minha mão tem poder, e com a minha mão eu vou pegar no freio que eu vou colocar na tua boca. Mas diz mais para ele o quê? Diz a ele que eu vou colocar o meu anzol no nariz dele. A gente sabe que quem pesca não pesca com o pé. Irmão, a vara não se segura com o pé, se segura com a mão. Só se a pessoa não tiver os dois braços. Então ele está dizendo que vai pegar a vara com a mão. Na vara tem um anzol. O anzol ele vai colocar na boca de Senaqueribe. Deus está mandando te dizer nesta noite, tanto você que está aqui no templo físico, quanto você que está em casa. Deus deu resposta a Zedequias com a sua mão, dizendo: eu colocarei o freio, eu colocarei o anzol. Deus está dizendo: quem está te perseguindo vai ter que saber que eu tenho mão. Quem está te humilhando vai ter que saber que eu tenho mão. Quem está denegrindo a tua imagem vai ter que saber que eu tenho mão. Eu tenho mão e eu vou colocar com a minha mão o freio na boca de alguém e o anzol no nariz de alguém, para que saiba que eu sou Deus Todo-Poderoso. Você vai levantar a mão para dar glória ou vai ficar de boca fechada? De duas uma: ou você não está gostando da palavra, ou você está mais cru do que friboi na geladeira. Mas Deus está dizendo: eu tenho mão e eu vou operar um milagre na tua vida. Creia, Deus já está descendo com providência e está dizendo: a minha mão tem poder, com a minha mão eu vou entrar, com a minha mão eu vou quebrar, com a minha mão eu vou desfazer. Porque forte não é quem faz, forte é quem desfaz. A mão de Deus é temida pelo diabo. Me prove na Bíblia. Jó, capítulo 1, versículo 11. A Bíblia diz que existia um homem muito rico na terra de Uz, cujo nome era Jó. E Deus lhe deu o dom da prosperidade. Jó tinha muitas propriedades. A Bíblia cita alguns dos bens que Jó possuía. Jó tinha
7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, fora os servos e servas. E a Bíblia diz que num determinado dia os filhos de Deus se apresentaram diante dele, e entre eles veio também Satanás. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas o diabo tem acesso ao céu quando Deus quer, sim. O diabo tem acesso ao céu, vou repetir, quando Deus quer, sim. Só que não é no céu onde Deus está sentado, no alto e sublime trono. É num local à parte. O diabo entra, o diabo chega nas portas, mas ele não pode se apresentar diante do Todo-Poderoso. Ele não pode entrar dentro do palácio de Deus, ele não pode entrar dentro da sala de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que ele estava se apresentando diante de Deus. E para se apresentar diante de Deus no céu, pode ser em qualquer lugar. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que toda a terra e o céu está cheio da sua glória. Então, em todo lugar está repleto da glória de Deus. Então o diabo estava em algum lugar no céu, se apresentando diante de Deus e dizendo que ele estava passeando na terra e rodeando por ela. Aí parece que vejo o sarcasmo de Deus olhando para Satanás em uma conversa dizendo: aí quer dizer que tu estava perdendo teu tempo passeando, tu não tem mal o que fazer não? Não tenho não. Então já que tu estava passeando na terra, me diz uma coisa: tu observasse o meu servo Jó? Perceba que Deus estava dizendo para Satanás que Jó era propriedade exclusiva dele. O meu servo Jó, o meu servo Jó, tu observasse ele. E Deus começa a descrever as características de Jó, dizendo: ele é reto, temente a Deus e se desvia do mal. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: Deus te conhece. Olha para ele e diz assim: Deus te conhece. Deus sabe teu nome, Deus sabe o número do teu RG. Às vezes tu nem sabe decorado, mas Ele sabe. Deus sabe o número do teu CPF, às vezes tu não sabe decorado, Ele sabe. Deus sabe o teu endereço, às vezes tu não sabe decorado, Deus sabe. Deus sabe o número do teu CEP, às vezes tu não sabe decorado, Deus sabe. Às vezes tu não sabe nem o número da tua casa, Deus sabe. Deus sabe o número da tua casa, Deus sabe o número do teu RG, Deus sabe o número do teu CPF, Deus sabe o número do teu CEP, Deus sabe teu endereço, Deus sabe a cidade que tu mora, Deus sabe qual é teu bairro. Deus está dizendo: eu sei teu nome, eu sei tua data de nascimento, eu sei tua vida. E quando Satanás se apresenta diante de mim, eu digo: tu conhece meu servo Tiago, tu conhece meu servo Igor, tu conhece minha serva Maiara, tu conhece minha serva Raquel. Ele te conhece e ele está dizendo: você é meu. Aí Satanás vai olhar para Deus para não ficar por baixo e vai começar a retrucar dizendo: também tu cercasse com toda a sebe, tu desse a ele terras e propriedades, tu desse a ele servos e servas, tu desse a ele o dom da prosperidade. E é Satanás. Aí no capítulo 1, versículo 11, o diabo vai dizer assim: mas Deus quer ver Jó, quer ver Jó te menosprezar, quer ver Jó infringir a lei, quer ver Jó ele entrar na apostasia. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Como é que faz? Deus, o Satanás olha para Jó e diz assim: isso é Satanás que está dizendo, viu? Satanás olha para Deus e diz assim: tá vendo essas coisas todinhas que ele tem? Para ver que ele vai te blasfemar. O diabo não pediu para tocar, o diabo mandou Deus tocar. Capítulo 1, versículo 11, leia aí, está escrito: mas estende sobre ele a tua mão. O diabo não pediu para tocar, o diabo mandou Deus tocar. Sabe por quê? Porque o diabo não pode tocar em você. Por quê? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Se o diabo tocar em você é por causa da vontade permissiva dele. Deus permitiu que o diabo tocasse. Deus permitiu que o diabo provasse. Deus permitiu que o diabo tentasse. Ah, irmão, mas a provação é difícil. Foi Deus que permitiu o diabo lhe provar. Foi Deus que permitiu o diabo lhe tentar.
O diabo olha para Deus e diz assim: estende sobre ele a tua mão e verá o que se lhe darão as coisas. Perceba que Deus tem mão e a mão de Deus é temida pelo diabo. Deixa eu entregar um recado de Deus para a tua vida. Foi até hoje que o diabo ele tocou nessa situação. Foi até hoje que o diabo ele arquitetou planos e estratégias para acabar com a tua vida. Sabe por quê? Porque hoje uma mão grande desce do céu. E essa mão não é mão de homem, essa mão é a mão de Deus. E eu já falei e estou provando que a mão de Deus tem poder. A mão de Deus é resposta de oração. E a mão de Deus é temida pelo diabo. Quando o diabo se posicionar na porta da tua casa para te fazer medo e dizer: aqui quem manda sou eu. Quando tu voltar hoje do culto de celebração, que ele vê tu beirando na esquina de casa, ele vai dizer: sai da frente, Pombagira, Zé Pilintra, Exum Caveira, sai da frente, porque a mão de Deus está na frente. A mão de Deus está na frente dele. Deixa eu te dizer uma coisa: a mão de Deus embaixo de você é Deus te sustentando. A mão de Deus na tua frente é Deus te guiando. A mão de Deus em cima de você é Deus te protegendo. A mão de Deus do teu lado é Deus te dizendo: você não está sozinho. A mão de Deus atrás é Deus te impulsionando a você continuar. Deus está dizendo: está fraco, a minha mão te dá força. Está fraco, a minha mão te levanta. Está fraco, a minha mão te dá alegria. A minha mão está entrando pelas portas desta igreja e ela sai daqui contigo deste lugar nesta noite. Você que está em casa, receba esta palavra. Deus está dizendo: sinta a minha mão entrando dentro do teu quarto agora. Deus está dizendo: sinta a minha mão atravessando este aparelho telefone e tocando dentro do teu coração e arrancando esta angústia que está dentro de ti. Sinta a minha mão entrando dentro da tua casa e arrancando este período de guerra que você está vivendo. Sinta a minha mão entrando dentro da tua mente e arrancando toda a sorte de malícia que há dentro dela. Sinta a mão de Deus segurando na tua mão. E esta mão que está segurando, abre tua mão assim, abre tua mão assim, abre tua mão assim. De preferência à direita, abre a direita. Agora fecha a mão com o olho fechado e aperta a tua mão assim, aperta a tua mão, aperta a tua mão. Deus está dizendo: olha meu filho, tu não tá vendo, mas tu tá sentindo. A minha mão pega na tua mão direita, a minha mão pega na tua mão direita. Sente força, sente alegria, sente ânimo. Eu vou parar, vai não, a minha mão chegou. Eu vou desistir, vai não, a minha mão chegou. Eu não quero mais, a minha mão chegou. A minha mão chegou, a minha mão chegou. A mão de Deus assina papel. Êxodo capítulo de número 31, versículo 18. Diz assim: e Deus escreveu as tábuas da lei com os seus dedos. Se a Bíblia está dizendo que Deus escreveu as tábuas da lei com os seus dedos, os dedos ficam na mão. Deixa eu te dizer uma coisa, para você que está em casa, para você que está aqui. Deus já vem falando há muito tempo, desde o começo do ano, antes de o ano começar, dizendo que coisas novas virão, que 2023 é ano de colheita, que 2023 é ano de assinatura, que 2023 é ano de realização. E Deus está dizendo: a minha mão assina papéis. Diga assim comigo: Deus não vai assinar um papel só, porque um papel só para Deus é pouco. Diga assim: Deus vai assinar os papéis. Quem crê, levanta a mão. Você vai assinar muitos papéis esse ano. Eu vou repetir: você vai assinar muitos papéis esse ano.
E se você não quiser assinar para que a profecia de Deus se cumpra, Ele está dizendo: se você não quiser, eu não preciso da tua mão, porque eu tenho. Eu vou lá e assino por você. 1 Reis capítulo 18, versículos 43 e 44. A mão de Deus é sinal de provisão. 1 Reis 18, 43. O profeta Elias Tisbita havia profetizado no capítulo 17, dizendo: tão certo como vive o Senhor, não haverá chuva nem orvalho nesses anos. 3 anos e meio, os céus estavam fechados, chuva não caía, orvalho não aparecia. Os riachos, rios, mares começaram a se secar, porque não chovia. Não estava chovendo, por causa da profecia de Elias. Só que no capítulo 18, Deus olha para Elias e diz assim: volta lá para cá e diz para ele que tem chuva vindo por aí. Elias vai lá e diz assim: olha, aparelha teu carro e volta para casa, porque eu estou ouvindo um barulho de uma grande... Eita! Aleluia! Aparelha teu carro e volta para casa, porque eu estou ouvindo um barulho de uma grande... A gente estava aqui dentro da igreja e a gente se assustou com uma chuva que caiu de repente. Assim será o trabalhar de Deus na tua vida. De repente você começará a ouvir o barulho de uma grande... Você não está pegando, você não está pegando, você não está pegando, você não está pegando. Deus está dizendo: por esses dias, o meu de repente será como esta chuva que caiu. Será como esta, você ouvirá o barulho de uma grande chuva. Alabacandarabás. Deus trabalha no de repente. Como é que eu sei que Deus está chegando? Como é que eu sei que a mão de Deus está trabalhando? Olha para o teu irmão e diz assim: a mão de Deus é mais rápida do que o som. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: a mão de Deus é mais rápida do que o som. Existem muitos foguetes por aí, foguetes a níveis extremos, feitos, fabricados pelos Estados Unidos, pelas grandes nações do mundo. E estes foguetes, eles alcançam grandes velocidades, Mach 2, Mach 1, Mach 3. O que é que significa isso? Significa Mach 1, que ele atravessou a barreira do som uma vez. Mach 2, que ele atravessou a barreira do som 2 vezes. Mach 3, que ele atravessou a barreira do som 3 vezes. Diga assim: a mão de Deus é mais rápida do que isso. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: a mão de Deus vai chegar primeiro do que o som do... Glória a Jesus. Isso aqui é só para quem é espiritual. Deus está dizendo: a minha mão vai chegar primeiro do que o barulho. Mas por que eu escuto o barulho primeiro? Porque a minha mão é mais rápida. Tu vai escutar o barulho primeiro, mas a minha mão chegou primeiro. Por quê? Porque tu não vai conseguir ver minha mão. A minha mão vai chegar e tu não vai ver. A minha mão vai trabalhar e tu não vai contemplar. A minha mão vai assinar e tu não vai ficar nem sabendo. E quando é que eu vou saber? Quando o som começar a bater. Quando o barulho começar a acontecer. Foi eu que já passei e já deixei recado. Elias sobe o monte e começa a clamar: Deus, o Senhor disse que vai mandar chuva. O Senhor disse que vai mandar chuva. O Senhor disse que vai... Olha para o teu irmão e diz assim para ele: o barulho de Deus. Diga assim: o barulho de Deus já está chegando lá. Eita. Eu creio que tem muita gente que está em casa que já vai começar a escutar o barulho dentro de casa.
Deus está dizendo que tu vai começar a ouvir barulhos dentro da tua casa. Você que está aqui deixou alguém em casa, Deus está te dizendo, quando você chegar em casa, alguém vai dizer, passou um barulho aqui dentro de casa. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei, acho que eu estou ficando doido. Aí você vai dizer assim, está ficando doido não, meu filho. Foi Deus falou lá na igreja que ele ia passar, que a mão dele ia deixar recado, e o recado foi o barulho. O profeta começa a orar, daqui a pouco chega o moço do profeta. Chegou em cima do monte, disse assim, Deus vai mandar chuva, vai mandar chuva. Como assim? Eu não estou vendo nada, o céu ainda está da mesma forma que antes. Tu não está vendo não, Vê aí se tu enxerga. Rapaz, cadê? Não estou vendo nada não. Não está vendo não, Rapaz, tu tá cego espiritualmente, Então, desce e sobe o monte 7 vezes. Eu estou vendo não. Deus está dizendo, então agora você vai ter que se sacrificar para poder ver. Desce e sobe o monte 7 vezes. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. 7ª vez. Olha aí para ver se tu enxerga alguma coisa. O profeta orando e o moço do profeta procurando. Até agora nada. É a mesma coisa que está acontecendo na tua vida. Alguém ora, tu se sacrifica e tu procura. Cadê? Até agora nada. Até agora nada aconteceu. Já é a 7ª vez. Quando ele olha de longe, ele olha para o profeta e diz assim, profeta, tu não dissesse que era um barulho de uma grande chuva? Eu disse que era o barulho de uma grande chuva. Então por que tu dissesse que é grande e eu estou vendo uma mão pequena? Eita! Eu estou vendo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem e está muito longe. Ele está dizendo assim, o barulho é grande. Você está vendo a nuvem pequena, mas não olhe, porque tamanho não é documento não, viu? Deus está dizendo assim, não olhe para o tamanho, olhe para a providência aqui. Eita, glória a Deus. Alguém está dizendo, é pequeno, não presta para nada, mas Deus está dizendo, é nos pequenos que eu trago. Eu estou falando de estatura não, eu estou falando do ambiente, eu estou falando da graça. Tem gente que diz assim, tu chegou agora, está pregando agora, está começando agora, está trabalhando agora e já quer ser alguma coisa. Olha para o teu irmão e diz assim para ele, tu pode até ser pequeno, mas o barulho que tu está fazendo é muito grande. Alguém está incomodado porque já é antigo, já faz há muito tempo, já tem nome, já tem espaço. Deus está dizendo, você é pequeno, mas o barulho que você está provocando é grande. Eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e grande chuva caiu sobre a terra. A mão de Deus escreve na parede. Eu encerro agora. Não dá para pregar a mensagem toda, irmão, não dá. Daniel capítulo 5, eu já falei aqui. Belsazar faz uma grande festa, 1000 dos seus príncipes, suas concubinas. Ele pede os vasos, as taças de ouro e de prata que estavam no templo da Babilônia, que foi trazido de Jerusalém. E agora ele diz assim, a gente vai beber nas taças de Deus, a gente vai tocar no que é de Deus. Ele toma beber. Daqui a pouco aparece uns dedos de mão humana e começa a escrever na parede. Mene, tekel e faci. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino entre os medos e os persas. Em Isaías capítulo 40, versículo 12, a Bíblia diz que a mão de Deus é instrumento de medida. Por quê? Porque ele pega as águas da terra e ele mede na concha da sua mão. Em Isaías 49, 15 e 16, a Bíblia diz assim, ele faz uma pergunta: pode a mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Aí ele responde e diz assim: pois ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Versículo 16, porque na palma das minhas mãos eu te gravei. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: você está gravado na palma da mão de Deus. Não se preocupe com os problemas, não se preocupe com os obstáculos. Deus tem mão e a mão de Deus tem poder. Amém?
convido a igreja de pé. Não dá para pregar a mensagem toda. Fica para uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Mas eu acredito que os irmãos sairão daqui crendo e sabendo que a mão de Deus tem poder. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu passo para o diácono Igor e ele faz as considerações finais em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra abençoada na igreja. A mão de Deus, lembra daquele, né? A mão de Deus que te levanta, a mão de Deus que te sustenta. Glória a Deus, eu recebi aqui da parte de Deus, viu? Deus é fiel, eu creio, irmãos, que a providência vai chegar na nossa vida, amém? Glória a Deus, vamos orar então em nome de Jesus. Glória a Deus, mas o culto abençoado agora passa voando, irmão. Quando eu fui ver, já misericórdia. Mas as coisas boas é assim, né? Passa rápido, você nem percebe. Glória a Jesus, vamos orar então em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus, amado e eterno Pai, Senhor, obrigado por essa oportunidade de dirigir esse trabalho essa noite. Obrigado pela vida dessas pessoas que vieram até aqui, meu Pai. Essas irmãs que vieram nos visitar, nosso irmão Fernandes, cada um dos irmãos que saem da sua casa, as mulheres, enfim, meu Pai, todos os irmãos que assistiram essa live, meu Pai, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos ajudando, meu Pai. É a Tua mão que nos levanta, é a Tua mão que nos sustenta, é a Tua mão, meu Pai, que nos coloca de pé em meio às dificuldades dessa vida. Te apresento essa semana, meu Pai, que o Senhor possa nos dar direção, sabedoria, para que possamos agir, meu Pai, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, pois a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Nos despede, Pai, segurança dos nossos lares e nos dá uma boa noite de sono, uma boa noite de paz. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, e todos dizem... Olha Deus, estenda sua mão e receba a bênção. Toda vez ele fica meio acanhado, me perguntando se eu posso dar a bênção. É claro que eu posso, meu filho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a divina comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. E que toda mãe da igreja diga, olhe para o seu irmão e diga assim: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.